dia muito especial, particularmente para mim. Há 25 anos, pela primeira vez eu tomava a Eucaristia, recebia a primeira comunhão lá na comunidade São José Operário, na Vila Guermer. E naquela ocasião, o padre João, que trabalhava como vigário lá em Timbó, ele colocou a mão no meu ombro no final da missa e disse para o meu pai: esse aqui vai ser um padre. Eu não lembro de nada disso, mas eu acredito no meu pai, que disse ter ouvido isto. Eu fiquei sabendo disso, dessa cena, depois que eu já estava no seminário. Um dia, conversando em casa, assim, com o pai e com a mãe, conversa vai, conversa vem, o pai recordou isso e falou para mim. Naquela ocasião em que o pai disse isso, para mim foi uma confirmação de Deus também, do chamado, Porque realmente eu não lembro, naquele dia 25 de maio de 1997, de ter ouvido isso do padre João. Mas, passados quantos anos, meu Deus, um monte de tempo depois, eu fiquei sabendo daquilo. O Evangelho, Jesus diz assim: eu tenho muitas outras coisas para dizer para vocês, mas vocês ainda não estão preparados para compreender. E eu acredito que um pouco também é disto. Quando a gente fica sabendo das coisas na hora certa, no momento oportuno. Para mim, na minha experiência, e hoje falo isso por ser o dia de bodas de prata da primeira Eucaristia, é muito significativo. E eu acredito que todos nós, se não temos ainda, deveríamos nos esforçar ao máximo para ter esse tipo de memória, de experiência. Ouvir lá na frente algo que Deus já realizou lá atrás, há muito tempo, mas que a gente ainda nem sabia, porque talvez justamente não estivéssemos preparados para receber, para acolher. Ou se naquela ocasião em que Deus fez, a gente não sabia ler ainda, e perceber que era Deus fazendo. Aqui, fazendo uma ponte agora com a primeira leitura, Paulo pregando ao Deus desconhecido. Gente, o nosso Deus, o Deus em que cremos, acreditamos piamente, o Deus que deu a vida para nós, Ele também, sob certo aspecto, é um Deus desconhecido. Não no sentido de nós não o conhecermos plenamente nunca, Deus sempre será mistério, mas no sentido de que Ele já ter realizado coisas que nós ainda não sabemos. E é enquanto caminhamos que Ele vai se revelando para nós. Veja, quando que Jesus, aos seus 30 anos de idade, chamou 12 daquele grupo para segui-lo, claro que os 12 não sabiam, nem o que estava por vir, nem tudo o que iriam aprender, o que iriam presenciar e testemunhar, cruz, morte, essas coisas todas, imagina, nem passava pela cabeça. Agora, se Jesus tivesse logo de início, quando chamou, feito logo uma reunião pastoral, venham aqui para a sala número 2, nós vamos ter uma conversa agora. Olha, é o seguinte, eu chamei vocês, mas daqui 3 anos eu vou morrer, viu? Não faria sentido, Veja, Jesus, Deus, em Jesus, Ele é muito pedagógico. O tempo certo para cada coisa. Há coisas que nós não estamos ainda preparados para ouvir, para experimentar, para saborear. Agora, se hoje estamos aqui, e quando eu falo hoje, é uma metáfora para dizer, se a gente busca, quando acontecer, Ele poderá nos falar. Se a gente não busca, quando acontecer, a gente também não vai saber, não vai perceber, não vai entender que era Deus. Veja, se a criança não vai para a escola, ela não aprende a ler, não aprende. Ela precisa, aos 6 anos, 4, sei lá eu, quanto tempo, com que idade que se aprende a ler hoje, ela precisa naquela idade saber ler? Não, não precisa.
Precisa, eu estou falando de necessidade. Não precisa, tem os pais por si. Mas ela vai crescer e ela vai precisar, no tempo certo, das coisas que aprendeu. Um simples exemplo para dizer que em nós também Deus ele vai agindo assim. O céu e a terra estão repletos da tua glória, diz o salmista. Que glória é esta? São estas pequenas experiências que cada um de nós, filhos e filhas amados e queridos de Deus, vamos fazendo, reconhecendo, oportunamente dando testemunho, mas muito mais do que isso, permitindo que Deus em nós realize o seu projeto. Quem faz tudo isso? O Espírito Santo. E nós o temos. Os apóstolos, nesta altura em que estamos lendo do Evangelho, eles não têm ainda o Espírito Santo. Jesus ainda não soprou sobre eles. Nós, exceto alguns, claro, nós já temos o crisma, nós já recebemos os dons. Agora, eles não podem ficar presos ao tempo e ao dia em que recebemos lá naquela celebração da crisma. A gente precisa constantemente pedir a Deus: Senhor, dá-me os dons do Espírito Santo. Senhor, ajuda-me a ler os acontecimentos da minha vida sob o teu olhar. Senhor, faça com que em mim se realize a obra da tua salvação e da tua redenção. O apóstolo Paulo diz: nesse Deus que criou os céus, terra, tudo o que existe, nesse Deus nós nos movemos, nós somos, nós existimos. É esse Deus que nos acompanha. Eu estou mexendo a câmera, agora eu vou para cá de volta. Né? É esse Deus que nos acompanha, que realiza coisas na nossa vida, coisas que nós não sabemos, e que enquanto caminhamos, se o buscamos, Ele vai revelar tudo no momento oportuno, na hora em que a gente for amadurecido o suficiente para poder compreender. Era Deus. Seja um momento difícil, seja um momento alegre, seja a mão de um padre no ombro dizendo: tu vais ser padre, para depois Deus confirmar o caminho, trazer de volta, se o caminho já é outro, ou abrir, apresentar um caminho. Eu fico imaginando, e assim eu vou concluindo, esses que ouviram o discurso de Paulo. Paulo está no Areópago, é uma praça, né? Com vários altares. Quem já assistiu filmes de época, né, deve ter visto já essa cena. O deus Júpiter, o deus Mártir, o deus Thor, etc, etc. E um altar escrito ao Deus desconhecido. E Paulo diz: esse que vocês não conhecem, eu anuncio. Ele criou o céu, a terra, tudo que existe. Ele, enfim, vai falando, né, desse Deus maravilhoso. Quando que a gente escuta algo assim que fica de queixo caído, a gente fala assim, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa ouvir isso. Nossa, que fantástico. Alguns que ouviram Paulo fizeram essa experiência. Esse Deus desconhecido é maior do que todos os outros? Não é de ouro, não é de prata, não é de pó, não é de... Onde é que ele mora? E então Paulo vai falando, evangelizando, anunciando, para dizer que mora no coração, para dizer que mora na vida, no dia a dia. Um Deus desconhecido, mas que aos poucos vai se tornando íntimo de nós, vai se revelando. Gente, aquilo que você já sabe de Deus é desse tamanhozinho assim, diante daquilo que Deus pode ainda te dizer, te falar, te mostrar. Sempre é assim. Deus é sempre maior, Deus é sempre mais. Esse Deus que nós conhecemos, nele vivemos, somos, existimos, é também um Deus ainda a conhecer, um Deus desconhecido em tantos aspectos. Tem sentimentos e tem coisas que a gente hoje não dá conta de resolver aqui dentro, mas Deus pode, e conforme vamos conhecendo, a gente vai conseguindo também. No instante de silêncio, para que a palavra caia no teu coração e produza na tua vida os seus frutos.